Bem-vindo a mais um Pode Pensar Podcast. Estamos diferente hoje. Hoje nós tá diferenciado. Hoje tem um brilho, né? Local diferente, convidado, tudo de bom. Hoje tem um brilho bacana. Legal. Estamos aqui com o nosso convidado especial, a Lili. E aí, Lili, como que você tá? Tô bem, gente. Um prazer. Aí. Obrigado pelo Seja convite e a coragem. Sim, nós tava... Vamos lá com nós. É uma preciosidade, né? A gente ter ela com a gente. Sim. E muito bom, Lili, você tá com a gente, é a esposa do Ricardo. Sim. E para você, seja bem-vindo ao podcast e vamos que vamos. Sim. Obrigado, gente. Local diferente, claro. Nós estamos aqui na casa do irmão Ricardo. Nós falou, vamos, né, fazer algo diferente aqui. O Ricardo falou, fez aqui em casa, de boa, pra mim eu tô indo. Então, ficou legal, eu gostei aqui. Né, tomara que dá pra ver direito nós aqui. E dando começo, então, Lili e Ricardo. O convidado é Lili, né, mas eu gosto de colocar o Ricardo na lenha também. Não, tem que dar um alô aí, né, Ricardo? Dá um alô aí pro pessoal. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez um privilégio estar aqui compartilhando da Bíblia e hoje um episódio especial, né, com a minha esposa. Espero que a gente possa trazer aí uma alegria para esse momento que você estiver escutando esse podcast e também fazer você pensar, né, que é o nosso intuito com esse podcast, fazer você pensar. Sim. Não só aquilo que a gente quer passar, mas uma visão também que vai fazer as pessoas pensar diferente. Não só fazer com que as pessoas pensem o que nós achamos, Sim. mas colocar, né, um pensamento abrangente para todos aí. É um privilégio poder estar comunicando a palavra. Sim. Nesses dias. Sim. E aí, Lili, você já assistiu um dos nossos episódios, claro, né? Já assisti todos. Aí, Pezão ó, fã number one fan. Ela participa, né? Eu vou no podcast dia de sábado, Sim. ou de domingo, né, quando nós temos, eu chego e ela tá aqui, às vezes ela tá fazendo comida e escutando. Aí eu chego e falo, isso, nossa. Então ela tem muita que corrigir, né? Porque quem ouve tem sabor de pegar as os críticas. erros. Não, vocês estão de parabéns, gente. Estão se esforçando e não... Eu tenho só que louvar a Deus pela vida de vocês. Estão indo bem, viu? Sim. Eu acho que assim, pra nossa área de que nós conhecemos, porque nós somos no mesmo grupo de amizade, da igreja, do que nós conhecemos, é difícil as pessoas fazerem esse tipo de coisa, né? As pessoas gostam de ser mais privadas sobre a sua vida e tal. Então, pra nós, aqui, nós sair da nossa zona de conforto e querer fazer isso aqui é algo diferente para todo mundo, né, na nossa área. Então, mas nós queremos, né, motivar as pessoas a participar conosco, porque as pessoas ficam com meio que receio, né, de vir aqui. Então, eu aplaudo a Lili por ter participado. E eu tô também querendo trazer minha esposa, talvez a esposa do... Convite aberto aí pra irmã Érica, ó. Sim, Próxima. Pra todas as esposas, né? Então eu vou ter que aliviar as perguntas, senão... Anel, a Érica, depois... Mas vamos dar um início aqui. Lili, você, claro, sendo crente, cristã, há muito tempo, e como que foi a sua jornada? Você sempre acreditou em Deus? Como que foi? Você, de repente, falou, nossa, eu creio? Como que foi? Fala aí pra nós, como que você... Então, eu sempre tive a fé em Deus, mas não conhecia Cristo, né? Sim. Eu conheci Cristo, eu tinha 12 anos de idade. Uhum. Minha mãe estava passando por um período difícil de saúde e minha avó adotiva me levou para Uberlândia para morar com ela. Sim. E lá eu tive encontro com Jesus. Eu conheci Jesus, ele me chamou nessa época e eu tive encontro com Deus lá, morando com a minha avó e aos 12 anos de idade. Sim. E você tem alguma... Tipo, você já viu algo de Deus na sua vida que você falou assim, cara, isso aqui foi Deus na minha vida? Já teve um momento assim?
tipo, um milagre, ou tipo, você fala assim, cara, Deus conversou comigo. Você já teve esse momento? A minha conversão foi muito impactante, né? Sim. Eu tive uma experiência bem forte na minha conversão com o Senhor, em termos de saúde, de intervenção social e na provisão, né? Porque a minha família é muito humilde e o Senhor sempre proveu dentro da minha casa. Sim. Então, eu vivi milagre de provisão, infinita graça de Deus e misericórdia. Eu só tenho que agradecer a respeito disso. Então, a maior intimidade, a maior experiência que eu tive com o Senhor foi através da minha conversão, porque você ser tocado e reconhecer Cristo na sua vida não depende só da parte externa, né? De quem está ali auxiliando, mas do Espírito Santo te tocar, de você sentir, de você ter uma sensibilidade para sentir, né? O toque em mim foi muito forte. Eu não esqueço e nunca esquecerei esse primeiro momento na minha vida. Então, a maior experiência que eu tive de ouvir a voz de Deus foi Ele me chamar. Foi Sim. Ele me ensinar, foi Ele me chamar no secreto, me incentivar a orar, até essa intimidade. Sim. Então, acredito que tudo cooperou através desse início na minha vida, né? E eu falo que às vezes a gente ouve, todos nós temos a oportunidade de ouvir. Sim. Só que às vezes a gente não quer parar para escutar, né? Sim. Então, é muito importante nós, não só nós como os cristãos que caminhamos, né, tentando viver uma vida com Deus, mas todos os que estão de fora também. Deus está te chamando, Deus importa com você e Ele tem olhado para você, mas a gente tem que parar para ouvir essa voz. Sim. Ele nos chama através de várias N situações, mas às vezes a gente não para ouvir. Então, nesse momento, aos 12 anos, eu parei para ouvir. Não foi um momento de dor, foi um momento de mudança somente na minha vida, mas eu tive que parar para ouvir a voz de Deus. Então, isso que me marcou. E mudou todo o sentido da minha vida. Depois disso, eu nunca mais fui a mesma. O Senhor... A gente muda, né? Muda. A gente muda. Sim. Tudo na minha vida mudou, né? Quesito familiar mudou, profissional, os meus estudos, as minhas metas, meus objetivos. Tudo que eu acreditava, eu passei a acreditar diferente, então tudo mudou, nada foi mais o mesmo. E eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque é por isso que hoje eu estou aqui, né? Que ainda estou aqui. Sim. Se eu não tivesse parado para ouvir a voz de Deus naquela época, eu não estaria aqui. Sim. Me lembra muito a passagem, né, de Samuel, né? De ele ouvindo a voz de Deus ali, né? Sim, claro, não é todos nós que passamos a mesma experiência, né? Ouvir a voz de Deus. Mas, tipo, essa jornada que Deus conversa conosco através da tua palavra e tal, através de um pregador, talvez, é muito legal. E você, assim, realmente sentindo essa chamada, você sentiu também o que ele queria de você? Ou você ainda você está tentando dirigir? É aquela questão do propósito. Sim, né? do propósito. Todo mundo tem essa. Qual é o meu propósito? Sim, sim. Eu tenho muitas dúvidas. Eu sei que eu tenho facilidade em algumas áreas. Sim. Mas dúvida e coragem para enfrentar o propósito, eu acho que isso depende da maturidade. Sim. Então, eu ainda acredito que eu sou imatura e estou aprendendo, né? Todos os dias para, quem sabe, um dia só Deus tem um plano e eu me coloco na dependência desse plano. Quando o Senhor achar que deve, a hora. Ontem eu ouvi vocês ouviram também, né, uma palavra do nosso pastor. Eu fiquei
refletindo naquilo, né? Eu perguntei ele sobre o tempo, ele falou para mim, Lili, não é o tempo, é a hora. Sim. O ser humano, ele quer tempo para todas as coisas, mas tem a hora. E isso é tão incrível porque é direcionado pelo Senhor, não é com a nossa própria força, pelas nossas próprias mãos. Mas a gente insiste, né? Qual que é o tempo? Será que é amanhã? Sim. E a gente fica esperando amanhã. Ele falou isso, eu fiquei farta, sabe? Com a palavra de sabedoria dele. Porque a gente espera o amanhã, mas a gente tem o hoje. Então, nós temos que fazer hoje. Então, sobre o propósito, eu sei que eu tenho facilidade em algumas áreas. Sim. Tem coisas que eu gosto, né? Mas eu tenho certeza que Deus chama a gente para fazer o que a gente não gosta. Sim, sim. E assim, esse que é o desafio, né? Fazer e ser obediente. E quando você, assim, falou, Deus me chamou, eu tenho que começar a congregar com os irmãos. Porque você batizou com 12 anos, então. Com 12 anos. Sim. Qual igreja que foi o batismo? Foi uma igreja pentecostal. Amo Não precisa falar o nome, né? Claro, é só denominação. Eu sempre fui de denominação pentecostal. Sim. É o ritmo que eu acredito. Sim. Que eu tenho fé. Claro, discordo de algumas coisas em relação à doutrina, mas é o que eu acredito. Foi onde eu fui criada. Acredito no meio pentecostal. Fui batizada na igreja pentecostal e fiquei na igreja pentecostal até os meus 22 anos. E aí, com 22 anos, eu saí e fui para uma igreja que era comunidade cristã. E lá não é o ritmo e doutrina pentecostal, mas eu tive uma experiência numa comunidade cristã também que eu amei. E me incentivou muito na questão da área da oração, da busca e principalmente na área social. A comunidade cristã me fez crescer nesses aspectos. Foi muito gratificante para mim. Legal, hein? Porque, assim, tem muita gente que acha, nossa, eu não concordo com a pentecostal, né? Então, mas daí elas colocam num grupo que, então você é herético, né? O que você acha dessa ideia de heresia, de tipo, é tudo heresia? Você acha que isso daí às vezes leva ao extremo? O que você acha? O ser humano tem a tendência de radicalizar e generalizar tudo, né? Eu acho importante da nossa parte a gente conhecer a identidade de cada um. Eu sei, desde minha adolescência, acho que foi com uns 15 anos isso, acredito que foi o Espírito Santo de Deus me colocou no meu coração o interesse de buscar conhecimento, de saber o que era cada um. Eu era convidada para a católica, eu não, claro, com o discernimento dos meus pais, mas eu ia visitar também com o objetivo de evangelizar lá dentro, mas fui muito bem recebida. Era uma católica, como que fala? Carismática, mas eu lia sobre o espiritismo, eu lia sobre o bandismo, eu queria conhecer. Sim. Lili, você foi? Não fui. Mas aprendeu. Mas eu aprendi para saber o que acontecia. E quando eu comecei a buscar esse conhecimento, até porque eu gosto muito da área da sociologia. Sim. E aí eu fui buscar esse conhecimento e falei assim, Senhor, nada disso se compara com o que o Senhor fez na cruz por mim. Então eu tive a certeza, sabe, daquilo. Que eu, desde os meus 12 anos, porque eu tive uma experiência com a Bíblia com 9 anos. Eu não tinha conhecido Jesus, mas eu já tinha conhecido a Bíblia. Então, eu já li a Bíblia com 9 anos. Mas Cristo eu encontrei com meus 12. Então, eu já tinha
eu já sabia das histórias, do ritmo ali e do conteúdo da cruz, que foi o que me salvou e que partiu, começou a gerar a minha fé, né? Então, sobre o herege, eu acredito assim, que tudo vai partir da fé, daquilo que você acredita. Tudo é o interesse da nossa alma, a intenção do nosso coração. O que você busca, você vai achar. Sim. Eu estava procurando conhecer, mas eu já tinha encontrado o que eu estava achando. Então, quando uma pessoa fala mal da pentecostal, fala mal das comunidades, de algumas doutrinas que restringe, outras que abrange, eu acredito que a gente não deve generalizar, né? Respeito é tudo, a gente tem que compartilhar da mesma fé, acreditar que Cristo morreu naquela cruz para nos salvar. Doutrina, eu posso criar uma doutrina, meu esposo pode criar uma doutrina, você, qualquer um. Sim. Mas a Bíblia é o fundamento, Sim. né? Então, se eu estou seguindo e partindo da fé, do fundamento bíblico, que Jesus me salvou na cruz, isso que eu tenho fé, isso que eu acredito e que eu confio, sabe? Sim. Esse é o fundamento. Legal. E pra quem não sabe, ela é da mesma terra que o irmão Maninho. Goiás. Só tem Goiânia aqui nesse lugar, cara. Eu casei com a Goiânia. O irmão aqui do mesmo estado que eu casou com a Goiânia. Mas e mais outro tá casal difícil. de Goiânia aqui. Aí, ó. Aí. Mas, tá... Terra maravilhosa, né? Nosso Brasil. Fala a verdade, eu visitei, né? Passei alguns dias lá, Sim. lá no Goiás. E realmente é um lugar bom, Sim. É um povo animado, né? Sim. Tem uns extravagantes, né, lá, mas foi muito boa a experiência. Tem uns engraçados. Sim. Sabe? O nosso o que eu falo, extravagante de engraçado. Sim. O nosso assim, pastor sabe? é goiano. Divertido. Eles Sim. são divertidos, um povo Sim. divertido. Eu brinco na igreja, eu falo pra eles, vocês é os mais altos da onde nós estiver, vocês é o mais alto. Né. Mas se você ficar olhando eles, ei, tudo bem, como você tá? Eu falei, aí, tá vendo, né? Isso é os mais altos mas eu tô aprendendo a falar baixo por causa do Ricardo. Viu? Aí, viu, Ricardo? Viu? Aprendi. Nós somos calmos, pantaneiros. O povo do Pantanal é quieto, porque a hora que eles veem uma onça, né, eles têm que ficar na espreita. Gente, Preparado pra correr. Se eu tô brincando aqui, dá uma descontraída. Mas voltando aqui com a Leli, então, nós, vendo a sua caminhada assim, você podia falar que foi tranquilo no sentido que... Porque tem muita gente que tem umas conversão radicais, né? Você fala assim, nossa, tipo, eu tava na droga, eu tava no fim do poço e eu me converti. E tem umas conversão que você fala assim, cara, você foi ali colocado num berço cristão, né? E eu vejo muito isso. Eu fui de um berço cristão. Você acha que você foi de um berço cristão? Não. Não? Não, porque minha família vem de uma cultura católica e espírita muito forte. Sério? Sério. Mas eu tive vasos que Deus direcionou na minha vida já de um berço cristão, né? Então, que se converteram, que conheceram a Jesus, e através desses vasos que eu tive a oportunidade de Deus me chamar, de ouvir a voz. Mas não, eu tive que passar por um processo árduo, claro que não se submete a um procedimento de conversão tão árduo quanto uma pessoa dependente química, né, que tem um vício. Eu nunca me submeti a esses vícios. Sim. Com 12 anos, a minha mãe trabalhava numa escola, eu era muito envolvida nessa escola. Então, eu sempre tive
o discernimento, assim, de estudar, de buscar conhecimento. Esse era o meu interesse. Sim. Então, minha conversão foi árdua no momento que eu me separei da minha mãe. Então, o Senhor me tirou de perto da minha mãe para mim conhecer a Ele. Então, isso aí foi árduo, foi difícil para mim. Não tive que deixar vício, não tive esse processo de libertação de vícios, né? Mas, lógico, eu tive um processo de libertação com o meu eu dentro de mim. Sim. Que até hoje, né? Eu tenho esse processo, que eu passo por esse processo de libertação com nós mesmos, né? Com o meu eu. Mas a coisa mais difícil que foi retirada de mim foi a presença da minha mãe. E mudar de cidade foi bem difícil, com 12 anos para mim. O desconforto, né, de sair da sua zona ali. Nenhuma mudança é confortável, né? Sim. Então, mesmo que era com minha família, não tinha a presença da minha mãe ali, então isso foi difícil demais para mim. Eu penso assim como um Abraão, né? Que Deus chamou ele sair da sua terra, né? Chamar ele do conforto dele, do lugar dele e falar assim, agora eu vou te levar para um lugar melhor, mas você tem que ter aquela confiança que Deus realmente vai te levar para um lugar melhor, né? Esse é o problema, né? A gente não confia. Sim, sim. Às vezes, por isso que a mudança dói, porque ela é radical. Sim. Nenhuma mudança na vida de ninguém vai ser mansa. Ninguém gosta de passar por esse processo porque é desconfortável. Vai te tirar da zona do seu conforto, vai te impor novos desafios que você não conhece, que você não tem intimidade nem habilidade para lidar. Sim. Então, assim, é um processo de crescimento. E se a gente não aceitar, a prova, né, só vai repetindo. E o importante nesses momentos, que eu aprendi com 12 anos, não tinha maturidade nenhuma na minha vida, mas foi aceitar o processo. Lili, por quê? Porque isso veio na sua cabeça e uma luz brilhou do nada e você falou, aceita o processo? Não, porque eu tive orientações de pessoas. Então, Sim. as pessoas que Deus coloca ao nosso redor são muito importantes. Eles são instrumentos. Então, se eu não acreditasse, se eu não ouvisse, eu tinha voltado para trás. E a minha chance de ter uma vida com Deus eu ia perder. Então, quando eu ouvi de pessoas ao meu redor, aceita o processo, eu tive que aceitar. Eu fiquei 1 ano ali. Eu não queria ficar nem 3 meses. Mas eu tive que aceitar o processo de 1 ano, de uma nova escola, de uma nova casa, de ir para a igreja praticamente todos os dias. Então, assim, foi um período muito lindo na minha vida, porque eu tive a oportunidade de conhecer o que as minhas irmãs viviam. E aonde elas iam, eu ia junto. Sim. Então, Deus não vai fazer você crescer sozinho. Sempre é com alguém junto. E vai te colocar alguém para te ensinar. Eu tive essa oportunidade com 12 anos. Então, ali eu tive discernimento. Nossa, vou aceitar o processo. Não é o que eu quero. Não é onde eu queria estar. Mas eu vou aceitar o processo. E no final foi lindo. Eu voltei para minha mãe. E deu certo. E você saiu com deu algo certo. a mais, né? E foi Mas é tão interessante que eu cheguei lá em Rio Verde de volta. Eu falei assim, mãe, não quero ir para sua igreja. Ela já quero falou, uma congregava igreja. o quê? Qual era a igreja? Era pentecostal também? Era pentecostal, mas era assembleia, né? Ah, sim. E eu era de uma pentecostal, nada a ver com a assembleia. Sim. Mas aí eu falei assim, mãe, não quero ir para essa igreja. Aí ela falou, mas você vai para essa igreja. Deu nem escolha. Aí eu não tive escolha, mas foi a melhor igreja que eu poderia ir. E foi lá que eu cresci, e graças a Deus, ótimas lideranças. Mas é assim, Deus, o caminho do Senhor é como a palavra diz, né? É a contramão. Sim. Você só vai andar na contramão. Então, a porta é estreita,
foi estreita para mim, acredito que foi estreita para vocês, porque é feita de escolhas, né? Vai continuar sendo, né? E é escolhas que você não toma, é as escolhas que Deus toma por você. Então você está debaixo daquela autoridade e você tem que obedecer às escolhas que Ele tem para você. E isso para mim é muito difícil, porque eu Tem sempre controle? eu quero ter o controle e eu sempre tive um plano e eu quero seguir aquele plano. E nós que andamos com Cristo, não, a gente tem que seguir o plano dele. Então, Sim. isso é desafiador para mim até hoje. E é onde Deus me colocou desde o início. Não é o seu plano, é o meu plano. Como que é aquele provérbio lá? Do coração do homem planeja uma coisa, mas a resposta vem da boca de Deus. Na ponta da língua, irmão. É isso. Literalmente e viver isso também. Sim. É real. Sim. Os irmãos têm alguma pergunta aí? Porque assim, eu acho que nesses momentos é meio que confuso, né? Eu não sei vocês, mas eu penso assim, cara, eu quero uma resposta e Deus não dá. Você fica, o que eu vou fazer então? Vou ficar esperando, olhando pro teto? E você quer agir, mas Deus não tá respondendo, né? Com isso que ela falou, Sim. em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sim. Nossa, isso é um conselho de cabeceira. Porque para mim, confiar é um desafio. E aí você tem que confiar no que você não está vendo. Sim. Né? Então, mas o que eu tenho aprendido, e não sei se a gente vai entrar nessa área, mas o esperar, né? É uma faculdade. O esperar é desafiador, é doído, e para nós seres humanos a gente ter essa habilidade de esperar não é normal, né? E a sociedade nos oprime. E ainda mais nesse tempo, né? Que é um Sim. tempo de muita evolução. Micro-ondas. Né? Micro-ondas, vídeos rapidinho para você ver. Então você acaba estimulando seu cérebro para que seja rápido todo o processo. Mais rápido ainda. Isso é um perigo, gente. Sim. Porque o processo, ele não é rápido. Não. O processo exige etapas. Sim. E para amadurecer, a gente tem que passar por essas etapas. Sim. Então, a tendência social é dificultar mais ainda a gente ter essa habilidade de esperar. Então, eu acho assim que nós precisamos sempre estar atentos na direção e pedir sabedoria ao Senhor para lidar com isso socialmente, porque a tendência é piorar, né? Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim, como eles estão indo na vida, né? Sim. E claro, né? Nós estamos na Austrália e teve esse processo de você se integrar para cá, né? E claro, o Ricardo conheceu a Lili e trouxe ela para cá. Ela também escolheu a vir para cá. Foi uma decisão grande que vocês tomaram, né? Porque também o Ricardo podia falar, não, eu vou para lá. Então, assim, como que você viu o casamento? Você achou assim, cara, o casamento vai ser algo perfeito, eu vou achar o príncipe encantado que ela achou? Você tem um jogador do seu time, né? Aí, ó. mas tipo assim, como você falou assim, o momento do seu casamento? Porque nós pensamos, né? O casamento é algo tão grande na nossa vida. Porque eu sempre achei que ele é um passo, né? Mas se você vê em Gênesis, era um momento que Deus falou, agora vocês vão entrar em união, né? Então, mas hoje em dia eu vejo o quão importante é o casamento. E eu acho que é Deus me ensinando, né? Que você tem que valorizar mais o casamento.
como que você viu o casamento? O que Deus te ensinou através do casamento, né? Isso eu queria... O Ricardo também pode responder. Eu quero fazer essas perguntas que o Ricardo tá aqui. Eu gosto ele falando sobre esse assunto. Vai ser hilário. Vamos lá, vai ser hilário. Vamos. Então, vamos lá. Primeiro, como eu via o casamento. Sim. O casamento, para mim, eu sempre vi como a maior decisão da vida. Uhum. Fora Cristo, o casamento é a maior decisão da vida de qualquer pessoa. Então, eu não tive uma estrutura familiar, exemplo, dentro do casamento. Nunca tive. Uhum. Então, para mim, era muito incerto o casamento. Quando eu me converti com 12 anos, eu já tinha, no discipulado, ali aprendido que isso seria uma decisão, que eu deveria esperar, que a obediência depende do Senhor, que eu devia procurar em Deus o meu esposo. E então eu fui muito bem orientada nessa relação, sempre, desde os meus 12 anos, apesar de não ter visto um exemplo. Então, eu buscava fora, não dentro da minha família, exemplos para casamento para eu seguir. Tipo, Senhor, eu quero um casamento daquele jeito ali. E eu tinha uma lista específica. Essa lista nunca foi grande. Gente, as meninas, né, da minha época, faz a listinha. É importante fazer a listinha, mas desde que essa listinha tenha propósitos e fundamentos bíblicos. Sim. Para mim, na minha opinião, né? E eu sempre bati o martelo em cima desses princípios. Então, para mim, o que era importante era ter os princípios que eu tinha imposto ali. Os de Deus, que fosse um servo do Senhor, que amasse a Cristo. Então, o que eu tinha de entendimento sobre o casamento era esse. Só que dentro da igreja, a gente casa muito cedo, né? E do meu grupo, eu fui a última a casar. Então, as minhas amigas casaram tudo com 15 anos. Eu casei com 24. Mas você sentiu pressão? Muita. Muita? Muita pressão. Sim. E isso existe, isso é normal, né? A gente tem que ter vida com Deus e saber em quem a gente tem crido. Porque senão a gente entra dentro dessa pressão. Inclusive, eu comecei a entrar, mas graças a Deus, Deus deu luz e discernimento para os meus pais, para me orientar nessa área. Então, eu decidi esperar mesmo. Mesmo que a sociedade me impunha valores, colocava um rótulo. E o pior, né? Porque é dentro da igreja essa pressão. Sim, não era fora da igreja. É dentro da igreja. Isso inclusive, é muito na estranho minha escola, a minha sala... É tão interessante isso, porque a minha sala, 90% era crente. E eu sofria os mesmos ataques dentro da minha sala de aula e os mesmos ataques dentro da igreja. Então, assim, essa questão não é porque é a igreja. Eu não gosto de impor esse título. Mas somos nós, porque somos pessoas. E, assim, cada um tem uma criação. Você vai aprender dentro da sua casa o que seus pais te ensinar. E não é igual, né? Lili, mas vocês têm a mesma fé. Mas não é igual, a educação é diferente. Sim. E Deus tem um plano para cada um. Então, eu tinha esse discernimento, né? Minhas amigas estão tudo casando. Fui no casamento de todas elas. Aí ele dá aquele comentarinho, aí eu falo, né? Tô ficando pra titia. E o Celili, quando que vai? E o Celili, como que vai? Aquela história de Natal, a tia começa, né? Sim. Inclusive, a minha avó é a maior cupida da minha vida, né? Sim. E não para aí, né? Porque daí, quando você casa, quando vai ter o filho? Quando vai ter o filho? Não para. Quando vai ter o segundo? Ontem eu a cobrança comentei, da né? sociedade. Todos nós vamos sofrer disso. Sim. A gente tem que saber conversar, né? E falar e explicar. Mas, assim, eu sofri muito com essa pressão de casar. Sim.
porque eu sempre fui muito envolvida no ministério da igreja, eu adorava participar, então a igreja te pressiona, Sim. pelo menos a minha que eu estava me pressionava a casar. Então, mas eu decidi, e a minha mãe nunca fez essa oração, Senhor, eu quero que ela case rápido. A minha mãe sempre falou assim, filha, na hora certa você vai casar. Sim. Então, o papel dos pais nesse momento, para mostrar a nossa identidade, para estar ali falando quem você é muito importante. Então, eu fiquei muito tranquila em relação a isso. Eu nunca tive pressa para isso, para o meu casamento acontecer. Porque eu sabia que ia ser na hora do Senhor e que eu ia sentir paz em relação a isso. E todas as vezes que alguém me colocou uma pessoa, eu não sentia paz. Então eu falei, Senhor, o sinal que eu quero é esse. Sim. Eu quero sentir paz. Eu quero que o Senhor revele e que o Senhor me faça sentir paz. E, gente, foi tão incrível porque foi exatamente assim. Deus revelou para minha mãe que eu ia mudar de cidade. Deus revelou para minha mãe que eu ia casar. E Deus revelou para minha mãe que era o meu marido. Porque eu pedi para Deus revelar tudo para minha mãe. Já estava consolando ela também. Exatamente. Porque se não revelasse para minha mãe, ela também não ia ficar em paz. Então, nós duas tínhamos que estar em paz com isso. Então, e foi assim. Ela veio comigo e eu falei assim, Senhor, revela para ela. Mostra para ela o diagnóstico dele. E Deus mostrou para ela. No último dia eu falei assim, mãe, me fala. E ela foi. Ela falou assim, fica de olho nele. Mas eu falo, isso é engraçado porque eu penso assim, ela revelou para sua mãe, porque se talvez ele revela para você, você não acredita. Exatamente. Mas se ele revelar para alguém que você mais confia, eu acho que realmente é uma confirmação certa. Olha, dom de revelação. Não, porque ela tava falando aqui, eu tenho a falta essa de confiança, Sim, assim, né? exatamente. Mas se revelar pra alguém que ela confia de verdade, assim, pessoalmente... E o quesito dela se sentir confortável com toda essa mudança era muito importante pra mim. Porque nós duas é muito ligada. Nós duas é muito igual. Então, assim, por isso que às vezes nós não dá certo, porque nós é muito igual. Mas minha mãe é tudo para mim, é o meu alicerce. Ela não foi só minha mãe, ela foi minha mãe e meu pai. Então, tudo que eu pedi para o Senhor de confirmação era ela que eu queria como instrumento. E eu impus essa escolha porque exatamente por isso. Porque ela é a pessoa que eu mais confiava, que eu mais confio. Sim. E... daí você encontrou o Rick, o Transformers. Eles me chamam de Transformers. Amor, porque você é grande. Oh, não, vou falar. Nós tava aqui, né? Aí o Ricardo fez um negócio ali pra nós comer. E um cafezinho. Aí o cafezinho, o irmão Maninho já falou, tá faltando um açúcar aqui, né? Zoando, é a zoeira dele. Aí o Ricardo, não, tá bom, falou. Aí a Lili já deu aquela ajudinha, não, ficou bom mesmo, né? Falou, ei, mas é... Ana Miguel. Fala que tudo tá bom. Gente, vocês têm que entender que a gente joga o mesmo futebol. Sim. No mesmo time. Né? Cozinheiro de mão cheia, herdou do pai. Sim. Mas no momento, eu quero saber do Ricardo agora. Você vendo a Lili, né, ali no Brasil, você falou assim, cara, isso aqui pode dar certo, isso aqui pode dar errado. Você tinha dúvida? Ou você, do começo, falou, vai dar certo, é isso? Como que você sentiu? Eu acredito que a pessoa que busca por isso, né, ela, igual ela falou, tem uns requisitos que a gente fala pra Deus, ou anota, né, como ela fez, e você apresenta tudo diante de Deus. E quando você consegue enxergar o que essa pessoa tem pra juntar, para que aquele propósito de Deus seja estabelecido, você começa a falar, ó, eu quero me aproximar dessa pessoa. Sim. Eu quero conversar mais, eu quero saber mais sobre a vida dela.
os pensamentos dela mesmo realmente condiz com aquilo que eu consigo, que eu estou vendo, né? Porque às vezes você não vai chegar já conversando profundo, mas você vai olhar, né? Tipo, conversar na superfície. Sim. Mas quando você vai conversar mais profundo, você vai conhecer que realmente aquela pessoa, os fundamentos dela é estabelecida diante de Deus. Sim. Então, esse é o passo fundamental, né, para quem está buscando um casamento. É a juntar esses propósitos para realizar, né, aquilo que Deus deseja aqui nessa terra. Sim. Então, eu fiquei muito em paz, porque a gente conversava todo dia, né? De domingo a domingo, ou ela tava de madrugada acordando, ou eu, em ligação, sabe? Sim. E isso fez a gente ficar bem, pelo menos pra mim, né? Eu consegui ter a paz de Deus nesse momento. Sim. E vocês acham assim que quando depois você casou, fez essa união, vocês viu facilidade no casamento ou você viu muita dificuldade, né? Da sua opinião. Você perguntou o que eu aprendi com o casamento antes, né? Eu tô aprendendo. Sim, sim. Eu acho que é uma faculdade que ninguém tem o diploma. Uhum. Mas o casamento, para mim, como Lenvinha nessa escolha de seguir os princípios bíblicos, para mim hoje o casamento, para mim hoje uma identidade cristã só tem depois do casamento. Para mim, tá? É uma opinião pessoal. Por quê? Porque é exatamente o lugar que Deus vai te colocar para servir. Sim. E você vai ter que fazer uma escolha de viver pelo outro. Então, isso aí que Jesus fez por nós, né? Sim. Ele escolheu vir a essa terra, nascer, crescer, passar por todas as dificuldades. Não era por ele era Deus. Era por nós, era por mim, era pelo Ricardo, pelo irmão Maninho, por você, por todos que estão nos ouvindo. Então, ele se doou. E o casamento é isso, uma doação, né? Todos os dias você vai levantar com esse objetivo. Eu vou me doar. Sim. Eu vou me dedicar. Eu vou lá servir. Então, para mim, isso é uma faculdade que eu acho que eu tô com nota 0 ainda. Porque eu tô aprendendo, né? Mas o que eu tenho aprendido no casamento é isso. Diariamente, o dom de servir, o dom de doar, de não viver para mim mesma, mas viver pelo próximo. Sim. Então, essa é a maior característica do cristão, né? De viver pelo próximo, de atender à necessidade do próximo. Porque eu falar que amo o Ricardo é muito fácil. Muito fácil falar isso. Sim. Agora, eu decidi amar ele todos os dias, isso é difícil. Não porque da mesma forma comigo, né? Sim. Porque é uma escolha de doação. Então, eu tô indo nessa faculdade, irmãos, aprendendo todos os dias. Sim. E eu sei que eu tô no caminho certo porque a palavra de Deus me direciona a isso. Eu tenho fé e acredito nisso. Eu super defendo o casamento e é isso que eu defendo para a sociedade, porque não há estrutura fora disso. Lili, você não teve essa estrutura, mas é o que eu acredito, é o que eu escolhi ser. Sim. Porque fora disso eu sei que é tribulação, é perdição e eu sei que há uma esperança dentro do casamento. E a maior alegria que você tem é de olhar para o outro e ver. Porque eu consigo ver isso no Ricardo, o tanto que ele ama a Deus. Sim. E ver isso já é minha satisfação. Porque é o que eu queria, sabe? É aquele primeiro critério da minha listinha. Então, isso que me dá a certeza que é o caminho certo que eu estou indo. E é a minha escolha da vida. Então,
tudo começa no início, né? Tudo parte do início das suas escolhas. E é aonde que eu tinha minha prioridade. É as minhas escolhas que vão refletir o meu futuro. Sim. E o casamento é isso. É uma doação, eu estou aprendendo e acho que eu nunca vou deixar de aprender. Ricardo, você não é mestre não, né? Eu consigo, sei lá, não sei se as pessoas vão acatar isso como um Sim. conselho, né? Mas eu até comentei com a Lili esses dias um aprendizado que eu tive olhando para a Bíblia, uma imagem, uma fotinha sobre o templo que você enviou. E lá a gente consegue ver uma mesa com os pães, com 12 pães, que simboliza as 12 tribos, né? Sim. E a gente consegue ver aquela mesa, ela tem dois ou três nomes, mas ele é chamado de os pães da presença, a mesa da presença. Então a gente vê que tem 12 pessoas, 12 tribos que simboliza a pessoa, né? Sim. E olhando no Novo Testamento depois, a gente consegue ver mais profundo que sempre é a volta da mesa, que Jesus, ele assenta à mesa para fazer a ceia. Sempre a presença de Deus está em volta da mesa. Então, eu acredito que na vida de um casal e de quem é casado, de quem tá namorando, eu acho que o momento da mesa é um momento muito importante para decisões, para deixar claro tudo que precisa, melhorar, precisa ser feito. Então, a gente também vai ver que os discípulos não reconheceram a Jesus no caminho de Emaús, mas quando ele se assenta à mesa, Jesus que se revela para eles. Sim. Então é algo muito importante. A vida do casal está sempre em volta da mesa, sabe? Buscando a Deus, com leituras da palavra, da maneira que os dois se sentirem bem, sabe? E isso é desafiador, né? Porque às vezes a gente casa, a gente não tem tanta essa convicção. Mas no momento que dois passam a buscar junto assim, é totalmente diferente. Aí a gente vê Cristo se revelando na nossa vida e no nosso casamento. É tão interessante esse sentar da mesa, porque é aonde Cristo se revela e é aonde os discípulos honram Ele. Sim. Então, é onde Cristo se revela e é onde a noiva reconhece Ele. Sim. Então, e é assim no casamento, né? Se você não tiver esse tempo de mesa, esse relacionamento, essa dissertação, comunhão, não, né? A comunhão, você nunca vai parar para reconhecer Cristo e a noiva nunca vai honrar Ele. Sim. Então, é essencial. Deus deu a receita do bolo para a gente. Sim. Ele passou todas as instruções, mas a gente que não para, lembra que eu falei no início? Eu tive que parar e decidir, escolher ouvir. Então, Deus está chamando todos nós aqui para parar e ouvir. Ah, Lili, eu não tenho tempo para parar. Irmão, feche a porta do seu quarto. Pare 30 minutos, que Ele vai revelar para você. Sim. É a oração. Você para se revelar e ele para se revelar e você vai parar para honrar, porque o relacionamento do casamento é isso. O Senhor quer que a gente case com Ele, porque Cristo pagou um sacrifício para esse relacionamento acontecer. Antes a gente tinha que depender do sacerdócio, mas Ele morreu na cruz, ressuscitou para a gente ter esse relacionamento direto com Ele. Então isso é magnífico, não tem nada que vai acontecer que vai superar
o sacrifício de Jesus na cruz. Eu acho que um momento que no meu casamento que eu vi assim que é diferenciado nessa vida inteira você vai orar sozinho. Agora quando você ora com a sua esposa ou com seu esposo, é um momento bem diferente, porque você está orando como um casal, como uma dupla, né? Ali para fazer um propósito juntos. E você para de pensar tanto em si e pensa no próximo. Não, gente, isso é incrível. Sim. Porque começa em casa. Quando acontece na sua casa, quando você chega no culto, você vai conseguir orar pelo irmão, pela outra família, para a próxima família. Porque é isso que identifica, né, a adoração. Sim. É uma comunhão com os irmãos. Sim. E quando os irmãos entram em comunhão, Deus recebe o sacrifício, aquele culto de adoração. O trono da graça abre, os anjos levam, né? Porque começou em casa. Olha o tanto que é incrível. Sim. Né? Eu fico empolgada com essas coisas. Não, é bom, gosto aí, sim. Porque, falando da palavra de Deus, dá uma empolgação e tanta, né? Esses velhos não tem que ficar se mexendo, né? Não consegue ficar quieto. É a coluna. E alguns é os queixos. Olha. A minha coluna. É de volta. Tá online aí. Esses goianos é arretado, hein? Olha. Bateu, recebe. Sabe aqueles momentos que eles dão a pausa foi essa hora. Depois nós voltamos aqui. Não, brincadeira, gente. Nós é zoeira. Mas deixa aí o like, comenta, compartilhe. É isso aí, gente. Que podemos talvez forçar outras pessoas a ser nossos convidados. Forçado. Foi forçado. Né? Foi forçadão, ela aceitou, claro. Mas Um pouco de pressão. Gente, com um pouco de pressão. Tô brincando. Não, mas é bom porque eu acho que às vezes nós conversamos, nós três aqui, e que nós precisa de alguém que traz uma presença diferente, entendeu? E, tipo, o Fábio foi bom ter aqui conosco, que ele falou de coisas que nós não pensamos, nós três, né? E ele falou. E com a Lili também, né? Ela tem uma percepção melhor ainda porque ela é mulher. E nós, claro, nós não pensamos igual uma mulher. E isso eu queria chegar no próximo assunto. Você como mulher, e nós todos aqui leem a Bíblia, nós sabemos o propósito de do homem e da mulher. Do homem é amar. Agora a mulher é ser submissa. O que você acha dessas passagens que Paulo fala, que Deus fala através de Paulo, sobre uma mulher ser submissa? Você acha que hoje em dia as pessoas levam fora da palavra, que elas não estão entendendo a palavra? O que você acha? O que é a sua ideia sobre isso? Virou um tabu, né? Sim. A gente não é um tabu, não é polêmico. O que é submissão? Você seguir uma missão. Então, sem polemicizar, nossa, nem sei falar essa palavra. Sim. O que é você seguir uma missão? Eu escolhi seguir uma missão aos meus 12 anos. Qual que é? De viver para Cristo. Então, eu estou debaixo de uma missão. É muito fácil para mim entender isso. Sim. É a sua escolha. Você seguiu ter a missão de ser mãe, então é essa a missão que você vai ter. É a mesma coisa o casamento. Ele tem uma missão e eu escolhi seguir a missão dele. Sim. Então, para mim, não é difícil entender isso e fazer essa escolha. Por quê? Porque eu já fiz essa escolha no coração de Deus. Eu escolhi seguir Cristo, viver para Cristo e ser fiel a Cristo. Então, eu escolhi, a minha segunda escolha na minha vida foi seguir a missão do Ricardo. Então, eu vou seguir esse parâmetro. Sim. Na minha vida. Eu acho que você, talvez... O que você falou, você não sabe o quanto que isso abre um leque para o entendimento de outras pessoas. Porque quando você falou que você anda debaixo de uma missão, isso abriu totalmente
sabe? Uma região espiritual. Porque, na verdade, todo mundo escolhe seguir uma missão na vida. Sim, mas só que as pessoas não têm esse parâmetro de visão que você está dando agora a respeito de andar sobre uma missão. Sobre, né? Tipo, você está direcionada por algo e que você só vai naquela direção por conta daquela situação que você decidiu ir. É como um soldado. Olha para você ver, um soldado só anda debaixo de alguma autoridade e ele só vai fazer aquilo que aquela autoridade determinou para ele. E ele vive para aquilo. Para né? fazer aquilo. Ele Sim. vai morrer por aquela causa, por aquela nação, igual uma mãe morre Você pelo filho. abriu um leque, você não tem noção. É porque, se nós pensar, né, a mulher naturalmente faz isso, mas daí tem o Olha- pecado, né? Olha só, você falou outra coisa. Os judeus, olha como é que isso é impressionante. Os judeus, eles usam eu esqueci o nome agora. O chapéuzinho dele lá. Eu esqueci o nome. Eu não lembro o nome também. Eu esqueci o nome. E quando eles usam aquilo, eles determinam que aquilo que o homem precisa de usar esqueci o nome. Por quê? Porque o homem sempre vai achar que ele pode um pouco a mais. Então eles usam aquele posto na cabeça para dizer assim, tem alguém acima de mim. Aí eles falam, por que as mulheres não precisam de usar aquilo? Porque as mulheres já sabem o limite delas. Uau. As mulheres não usam por conta do limite delas. Elas sabem que Deus está acima delas. O homem não. O homem, ele tem uma certa vontade de ser maior. Sim. Maior. Tipo, pra humilhar, né? Ele um pouco. É para ele se humilhar. Então, a mulher não precisa porque ela sabe o limite dela. Ela sabe reconhecer a autoridade que está acima dela. E o homem não. O homem precisa para poder reconhecer que existe alguém acima dele. Isso é uma visão minha. O homem, ele tem que passar por um processo para amadurecer. Inclusive, eles recebem esse chapéuzinho aos 15 anos, né, Sim. na cultura judaica. Então, o menino ali, o adolescente de 15 anos, ele vai começar a aprender o que é submissão, a respeitar uma hierarquia. E no reino de Deus é assim. Existe hierarquias e a gente tem que saber respeitar. Os anjos se prostram. E nós, seres humanos, também temos que aprender a nos prostrar, a respeitar, a viver debaixo dessa missão. E não vai achando que você não está vivendo uma missão, porque suas escolhas decidem uma missão para você. Sim. O nome é Kippah. Kippah. O nome que é. O nome E chamado. ele recebe isso aos 15 anos. do Kippah. E no mesmo jeito que um jovem tem que ter esse respeito ao mais velho, né? Um homem mais jovem, ele tem que respeitar os seus mais velhos. É uma autoridade natural. Que você vê que até nas culturas tribalísticas, Hierarquia, né? eles veem que tipo, os mais velhos são os respeitados. É algo natural do humano. E do mesmo jeito que a maioria das culturas colocou a mulher como, né? Eu tenho que respeitar o homem, porque numa forma de ele estar ali organizando a nossa casa, porque ele é a autoridade da casa. Mas isso as pessoas não entendem que significa que o homem também é responsável pela sua esposa. Então, em vez de os homens falar, não, ela que é a culpada, não, você que é culpado. Porque você não tomou conta da sua esposa, porque você não fez o que era necessário para ela fazer as coisas certas. E isso as pessoas não entendem. Elas acham assim, não, a mulher errou, ela que é responsável. Não, é um homem que é responsável por ela. E nós vemos muito isso no Jardim de Éden, né? Porque A consequência vai a para consequência vai para ele. Quem foi culpado pelo pecado foi Adão, nunca foi Eva. E Eva, ela pecou, sim, claro, e teve consequências do pecado dela. Deus, né, deu as consequências do pecado dela. Porém, quem sofreu mais foi Adão, né? Porque ali ele era responsável por conversar com Deus diretamente e organizar o jardim, né? E
hoje em dia eu acho que a cultura, ela entra na igreja, infelizmente. E no mesmo jeito que a cultura sempre entrou na igreja no passado. Porque você teve culturas que o homem era realmente bruto e maltratava as mulheres. Jesus chegou num momento que as mulheres eram maltratadas. No ponto que um testemunho de uma mulher não era nem aceitável. Que eles nem acreditavam nas mulheres. E é interessante e importante a gente falar sobre isso naquela época, porque eles relacionam os maus tratos das mulheres com a religião. E não era. Sim. Era uma questão social imposta, que eles falam que era só o machismo, mas não existia só o machismo. Era uma questão política social ali. A sociedade não era só um homem que jogava a pedra e falava você é imunda, as mulheres também. Então, assim, eles hoje, né, em dia, eles jogam a culpa, mas a gente tem que entender que culpa não é consequência. Existe um fator principal para cada uma delas. Consequência vem das nossas escolhas. Culpa é um sentimento dentro de você. Sim. Verdade. E a falta de respeito contra as mulheres naquela época não era uma questão religiosa, era uma questão social. Sim. Porque a Torá estava ali para ensinar como se relacionar com as pessoas. Mas o que eles faziam? O contrário. Sim. Né? Que é o que se repete hoje. A gente deixou a cultura entrar dentro da igreja. Eu até volto no assunto anterior sobre denominação, porque eu sinceramente, eu sei que muita gente aqui vai contra mim, mas eu ainda escolho a doutrina árdua do povo antigamente. Porque, graças a Deus, naquela época, a gente ainda via as maravilhas e o milagre acontecer. E hoje a gente deixou de ver por causa disso, porque a gente escolheu viver a vida secular lá fora, a dar prioridade para a vida secular lá fora. Vida dupla, né? Sim. Vida dupla. Então, a igreja não é a prioridade mais. Então, eu ainda hoje, Lili, mas você sofreu com aquilo? Sofri, mas ensinava a gente a andar no temor. Sim. Ensinava a gente a ver as coisas com mais sensibilidade, a se colocar no lugar do próximo com mais sensibilidade, Sim. com mais companheirismo. Empatia também. Com mais empatia. Então, a gente era melhor ensinado antigamente. E isso é tudo culpa social, porque começa na escola, né? Sim. Começa ali na infância, e aí a criança vai crescendo com aquela ideia e vai alimentando seus sentidos somente com aquela ideia social. E onde que a palavra de Deus fica nisso? Fica de lado. Sim, porque é como se nós, né, nós temos um sentimento, um desejo natural. Eu gosto de comer. E a pessoa vai e chega pra você, pode comer o quanto você quiser. Aqui, toma o prato, come. Você vai alimentando esse desejo. Agora, se alguém chegar pra você, olha, não come muito. Você só tem que comer esse tanto nas suas refeições. Aí você vai te ensinando a fazer isso. Vai chegar em um ponto que você vai controlar os seus desejos, né? E eu acho que isso que a nossa sociedade perdeu o controle. Você vê McDonald's, e infelizmente isso afeta todo cristão, afeta todo mundo. Você vê... Não, eu não gosto de McDonald's, não. Mas já Não, gostou, então, né? calma aí então. Não, Mas não, e é. aquele sushi, você gosta? Hã? Pegou no flagra. Aquele, com aquele queimadinho por cima, aquele de gosto. Mas eu falo assim, a nossa sociedade chegou num ponto que nós aumentando cada desejo. Porque é isso que o humano gosta, que gosta do meu desejo. Então, qualquer coisa, ele vai tentar aumentar o desejo para que você possa ter mais dele. E o que é o desejo da mulher? O desejo da mulher
é que ela pode fazer o que ela quer. É o domínio. É o domínio. É. Né? Você querendo ou não, as pessoas falam, mas não, mulher não tem. Não, tem mulher que quer dominar. Sim. E na Bíblia nós vemos isso. Jezebel foi a pior destruição ali de Israel. Né? Não Começou foi, na Eva. né? Não foi Eva o queria dominar. Sim, não foi só os países ao redor. Porque ela infiltrou os países ao redor através da cultura, através da religião, porque ela trouxe os deuses dela para dentro daquela terra. E Deus falou, isso daí é a pior coisa que você podia ter feito. Aí a falta do homem, né? Sim. Colocar, porque ele era escolhido, né? Sim. Ele tinha a palavra de Deus. Porque eu já pensei em pregar Jezebel uma vez, né? E eu vi que Jezebel, eu sempre achei que Jezebel é para mulher. Mas não, Jezebel é para homem. É uma pregação para homem. Porque Jezebel demonstra o quanto faltou homens de Deus naquela terra. Porque se tivesse homens de Deus falava, não deixa essa mulher pregar isso, não deixa essa mulher trazer os deuses dela, nunca isso teria acontecido. Até tanto que o profeta correu e se escondeu na caverna. Para mostrar o quanto que Deus quer homens corajosos para pregar a palavra. Mas ele se escondeu porque já estava cansado de lutar sozinho contra essa mulher, né? Pois é. Quem mais tinha ali? Não tinha ninguém. para ajudar o coitado profeta. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É mais fácil você lutar contra 400 profetas do que com uma mulher. Meu Deus, mano. Você passa a faca em O Ricardo 400 concordou. profetas. O Ricardo concordou, Você mas ele não vai passa- falar nada, não. Ele não vai Você falar. passa a faca em 400 profetas, mas não passa numa mulher. Você não consegue. E ainda tem mulher que fala que não quer dominar, né? Sim. Mas ainda bem que ainda tem delas ainda. Porque se for todas, Sim. meu Deus. Assim, eu entendo o argumento que as pessoas têm que, mas os homens dominou a vida inteira e só tem o caos. Mas você quer testar se a mulher pode dominar e o que vai ter? Isso, primeiro que não é bíblico, né? Ah, você quer um ato polêmico? A Dilma aí. Dominou o quê? Não, E foi ela o não outro. queria que falasse sobre o assunto, mas falou da Dilma, né? Não Moça, foi o ela Lula. foi até Gente. submissa no cargo dela, velho. O que você tá falando? Ela tava debaixo de alguém. Não, é. Não, Ela foi até boa e ela no serviço gostava dela. que chamasse ela de presidenta Dilma. Meu Deus. Depois você faz um corte. Vamos lá, vamos lá. Nós brincamos, gente. Mas assim, nós está falando isso porque hoje em dia na nossa cultura nós está perdendo, né, os valores não cristãos, os valores natural que Deus criou. E as pessoas querem trazer coisas mundanas na nossa igreja. Você visitou o Brasil ultimamente? Você viu as igrejas mudando, lutando de volta? Ou você falou assim, tá do mesmo jeito? O que foi o seu pensamento das igrejas quando você chegou lá? Então, a gente congregou ali, né? Sim. Na igreja que eu cresci. E lá, graças a Deus, a fé continua a mesma. Sim. Né? Eu louvo a Deus pelas pessoas que congregam ali, que são pessoas que nos ensinam muito em todas as áreas, de persistência, de perseverança, de comunhão. Então, a igreja, os líderes que me auxiliou continuam os mesmos, graças a Deus. Sim. Mas existe uma questão igreja social, né? Que a gente tem que saber separar. E eu olho para isso com os olhos bons, porque isso é bíblico, né? O joio, ele tem que, uma hora ele vai separar do trigo mesmo. Sim. Então, isso Mas sempre está ali, né? O joio sempre está no importante meio. ele estar ali, né? Ele tem uma importância ali no meio do trigo. Né? Às vezes vai sufocar um pouquinho, mas isso vai criar resistência para o trigo superar aquele sufoco. Sim. Então, é o processo que ninguém quer passar, né? A colheita vai acontecer independente de eu querer, de você querer, do Ricardo querer, do irmão querer. Porque a gente tem que entender uma coisa. Nós vivemos a nossa vida, mas Deus tem um propósito e o reino de Deus vai ser estabelecido. Sim. Então,
independente da minha escolha de viver ou não para Cristo, Deus vai concretizar as promessas dele. E Sim. glória a Deus por isso, porque eu não vivo para mim, você não vive para você. Deus tem um propósito para essa terra e ele vai acontecer a colheita. E é nisso que eu espero. É nessa, a Bíblia diz em Romanos, né, que o amor, como fugirá o amor, né? O amor, nada vai abalar o meu amor, né? Nem a luta, nem a tribulação, nem a tempestade, nem a doença. E Deus vai prevalecer. Sim. Então, as situações não cooperam para o bem, e glória a Deus por isso. Né? A gente tem que saber ser grato até nas tribulações, porque o Senhor tem um propósito, é no deserto. É no deserto que a gente aprende. Então, sobre a igreja no Brasil, há vários problemas, mais sociais, mas eu acredito que é permissão de Deus, né? Porque o homem, ele vê o próprio umbigo. Sim. Né? Mas a gente cristão tem que aprender a ver o reino. Então, não é uma igreja em si, é uma comunidade. Deus escolheu pessoas em todos os lugares. Então, Sim. é isso que eu acredito. E agora você chegando na Austrália, cultura meio diferente, né? Meio muito diferente. A cultura é bem aqui diferente. É muitas culturas, né? Sim. E a igreja aqui, você vê, assim, não só a brasileira, claro, né? Mas a australiana, você fala assim, cara, aqui vai crescer, aqui não vai crescer. Porque tem isso, né? Cada país tem as suas dificuldades com a igreja. Eu sei muito que a Inglaterra está sofrendo, porque até a igreja agora, United Church, eles aceitaram o casamento gay e que não aceitam mais as pessoas falar contra os gays, que eles são parte deles. Então, tipo, eles fez algo que nenhuma outra igreja fez na vida, né? Então tem muita mudança sendo feita. Como que você acha? O que você pensa daqui da Austrália e do que ela está passando? Acho que a Austrália é um país que não é evangelizado. Sim. E a palavra de Deus, ela tem que ser... O Senhor disse isso, né? Jesus disse isso. Ide, né? Ide e fazei discípulos. Ide e pregai meu evangelho. O evangelho não vai ser pregado em 4 paredes. Então, eu acredito que a Austrália tem que ser evangelizada. Existem almas, existem vidas que necessitam conhecer Jesus. Ah, Lili, conhece? Não conhece. Não conhece o Jesus que me salvou, não conhece o Jesus que te salvou. Eles conhecem uma doutrina. Eles acham que Jesus está pregado naquela cruz até hoje. E Jesus ressuscitou. Então, eu acredito nisso, que a Austrália é um país que precisa ser evangelizada. Coisa que o Brasil já não é tão necessário mais, né? Sim. Se a gente for comparar Brasil e Austrália. Aqui há muitos doentes, muitos órfãos, muitas viúvas. E eu ouvi a voz de Deus porque eu era uma órfã. Sim. Que eu precisava da necessidade de um pai. Sim. E hoje eu tenho um pai. E eu acredito que tem muitas Lilianaras aqui na Austrália sem pai. Sim. Então, é nisso que eu acredito. Sim. E, assim, claro que aqui é difícil por causa do inglês, né? Pra se tipo, tentar infiltrar aqui dentro. Eu conheço alguns irmãos que prega o evangelho. Mas aqui chegou num ponto, eu acho que quando você prega o evangelho, não é igual no Brasil que eles te conhecem quem você é. Eles sabem que você é um crente, você está vestido como um crente. Aqui tem um sentimento hostil. Tipo, quem é você? O que você está fazendo? Eu me sinto como que aqui fosse igual Paulo falando entre os gentios, né? Você é diferente, você não é daqui, né? Quem é esse Deus seu?
E é esse tipo de sentimento que eu tenho na Austrália. Do Brasil, eu tenho um sentimento que todo mundo já é judeu ali, conhece, já viveu aquilo ali e é normal. Aqui eu tenho muito uma vibe gentil, né? Eles É a parece que questão não... de estratégia, né? Sim. Que o Senhor também nos dá através da palavra. Sim, Qual sim. que é a estratégia que a gente tem que usar aqui? Sim. Testemunho. Testemunho. Porque eles querem ver quem é você. Então, olha, eu sou essa pessoa aqui, fraca, humilde, doente, e tem um Cristo que me ajuda a viver todos os dias, curando minhas feridas, respaldando meu coração, limpando a minha mente. Então, é questão de estratégia, né? Sim. Aqui não vai funcionar a gente fazer igual lá no Brasil. Aceita Jesus, seja liberto, faz uma campanha aí de 12 dias, de 21 dias. Aqui é questão de estratégia. Lá funciona. E tudo bem, amém por isso. Graças a Sim. Deus, muitas almas são salvas. Mas aqui tem que usar de estratégia, né? Sim, sim. E, né, você vendo como que é, você acha que a Austrália pode ser como o Brasil? Com certeza. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Até melhor, né? Sim. Porque aqui, querendo ou não, os recursos são melhores, né? Sim. Mas depende dos discípulos, né? Sim. E para quem não conhece, a Austrália, menos ela sendo pequena na história, ela foi algo bem importante. Aqui tem uma das universidades que dão mais reforços à ciência. Aqui você teve um professor chamado Darwin que desenvolveu uma das teorias mais prominentes na ciência, que é, né, a evolução. Ele era australiano. Então, tipo, a Austrália, querendo ou não, as pessoas não entendem que ela é importante na parte secular do mundo, que ela teve muita atribuição a isso, né, ao desenvolvimento. Claro, é porque aqui é pequeno, tem poucas pessoas, e as pessoas não entendem que, né, ela pode ter realmente uma grande influência, mas ela teve. Até para ganhar guerra, a Austrália foi bem importante. Sem a Austrália, muitas guerras iam ter acabado em piores casos, né? Mas, assim, eu falo isso porque eu acho que Deus deixou a Austrália ser a Austrália por um bom propósito, né? Eu acho que ela pode ser usada para o propósito dele, de construir Eu falo isso porque eu conheço irmãos que convivem aqui, que a nossa conversão no meio de muitos evangélicos é uma coisa, mas agora você se converter no meio de gente que nem entende quem é Deus, nem entende quem é Jesus, que só escuta o nome dele, ou, né? E se você se converter, a sua fé tem que ser muito maior. A sua fé tem que ser transpassar, porque daí tem muita gente te colocando para baixo. Tem muita gente aqui querendo. E claro, não é num extremo como a Arábia, né? Se você nascer lá e você se converter, é vida ou morte. Mas é num ponto chegando lá. Tipo assim, vai chegar tipo no ponto que talvez a sua família desonra, eles acham você estranho. Né? Nesse ponto. Claro, no Brasil também tem isso. Mas aqui é muito secular, muito secularizado. Nesse ponto, né? Aqui é muito secular. Você acha difícil as igrejas aqui se separar do mundo? Eu vou falar de mim. Sim. O que você conhece, né? Para mim é muito mais difícil ser crente aqui do que no Brasil. Por questão financeira, por questão social, por questão religiosa também, que eu também tive essa dificuldade. Claro, menos do que algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de ouvir. Mas isso aí é uma questão de caráter, para mim. Quando você sabe o seu caráter
e sabe aonde você está construindo a sua identidade, Sim. mesmo que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, meu irmão, você vai superar isso. Eu creio nisso. Então, mesmo você falou aí da fé, né, muito superior, grande, eu acho que não existe fé que não possa ser inabalável. Mesmo que ela seja pequena, ela vai ser inabalável. Porque é isso que Deus quer de nós, né? Que a gente crê. Mesmo que a gente não esteja vendo, a gente crê, né? E mesmo que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai te recompensar, vai te ouvir. Às vezes você se sente pequeno e é normal, é natural do homem se sentir fraco. Mas a Bíblia me conforta nisso. Ela fala que quando eu estiver fraco, é aí que eu estou forte. Então, é questão de caráter e identidade, né? Se você constrói e sabe aonde você está construindo a sua identidade, aonde que ela está, eu acho que isso aí existe, já entra uma questão espiritual muito forte, que eu não sou da área, mas eu amo essa área e gosto de ler, procurar sobre isso, porque o mundo espiritual existe. E existe batalhas que a gente não pode lutar sozinho. Então, e essa é uma das batalhas, a batalha da identidade. E nem de qualquer forma, né? Sim, nem de qualquer forma. Como que eu luto batalhas espirituais? Na oração, no jejum, na busca da palavra de sabedoria, na busca da palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? A Bíblia. Então, a gente precisa de ajuda. É importante a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, porque batalhas espirituais não são vencidas sozinhos. Sim. E a identidade é algo que tem sido muito atacado, né? O diabo, ele quer roubar a sua identidade. O que Deus te deu, ele quer roubar o que Deus te deu. E o que Deus te deu? Seu caráter, aquela personalidade. Então, se você deixar de acreditar nisso, é provável que você vai desistir mesmo da caminhada, da jornada, né? Sim. Só uma pergunta meio aleatória agora. Qual que é o livro favorito da Bíblia? Meu? Todos. Não, tem que ter um aqui que você fala assim, poxa, esse aqui eu aprendi muito. Então, eu amo os evangelhos, né? Sim. Eu comecei ali, é o que eu amo. Eu amo Marcos, Lucas e Mateus. Não tem como, gente, escolher só um. Sim. É impossível. E o personagem? Eu acho que vocês vão... Acho que vocês querem que eu falo Pedro. O povo de casa não sabe por quê, mas... Gente, vamos ficar nessa. Eu tenho uma empatia com Pedro, mas eu, em nome de Jesus, vou aprender a amar ele. Mas o personagem que eu amo é Moisés. Moisés. Legal. Moisés é top. Você fala assim, uma história impactante da Bíblia. Você fala assim, um termo é tipo um milagre ou uma parte assim. Você fala, esse daqui foi legal. Claro, a cruz todos nós achamos lindo, mas algo sem ser fora a cruz, Jó. Pra sim. Jó, pra mim, é inexplicável. Sim. Eu não consigo mencionar a grandeza naquele episódio, que para mim não é natural o que ele viveu. E para mim é desafiador me colocar no lugar dele. Eu não conseguiria. Sim. Não, legal. Não, eu perguntei isso, que é bom saber, né, o que as pessoas acham da Bíblia, as partes que elas curtem. E Paulo também, né? Paulo A vida de Paulo é inexplicável. Sim, que o Deus fez através daquele homem, né? Foi por incrível. Ele, né, através de Jesus,
que a gente está aqui hoje. Sim. Ele deve ter vencido batalhas que a gente nunca nem vai saber. Sim. Mas, né, como Jesus falou, né, que vocês vão fazer coisas maiores que eu, né? E incrível que isso pareça, né, para falar isso para os seus apóstolos ali, isso daí é incrível falar maior que o que você fez. Eu nem creio nisso. Né, você fala, humanamente falando. Mas, né, ele falando isso, eu falando, mas se ele tá falando, né? Se ele tá falando, vai acontecer, né? Sim. E isso é legal. Agora, chegando no ponto mais sobre doutrina, né, sobre igreja e tal, você acha que hoje a igreja ela tem um foco errado na doutrina? Você acha que a igreja deveria focar mais em outras coisas? Ou não, onde você acha? Porque também tem isso, né? Denominação. Certas denominações estão em certos estágios, né? E outras denominações estão em outros. Você acha que a igreja podia melhorar muito? Eu acho que sim. E respeito todas as denominações evangélicas. Tenho um carinho muito grande por algumas que eu frequentei. Super respeito de verdade. Sim. Mas doutrina, para mim existe uma única doutrina. Cristo. Cristo é a doutrina. Sim. Então, você segue Cristo, você é doutrinado. Eu nem gosto dessa palavra doutrina. Eu gosto de pessoas que são discipuladas. Sim. Então, isso para mim faz a diferença. Eu sei que vocês estão me jogando na rede, né? Beleza, quem me matar primeiro, né? Mas é uma visão humildemente minha. Sim. É o que o Espírito Santo de Deus me revela. Não sou a favor de doutrina. Sim. Sou a favor de discipulado. Porque eu falar que eu sou uma pessoa doutrinada, eu acho que isso é impossível. Eu sou humana, estou sujeita a erros e estou tentando acertar. Nem sei se lá eu vou acertar. Então, é um erro das igrejas colocar os membros nesse santuário. E é até uma estratégia muito imbecil, desculpa a palavra, porque isso impede as pessoas a chegarem, né? Sim. Então, a gente está andando em santidade. A gente não é santo, mas a gente tem que procurar andar nessa santidade. Sim. Então, ser discipulado vai te ensinar a andar em santidade. Agora, ser doutrinado não vai te ensinar a andar em santidade. Sim. E eu acho que há uma diferença, né? Jesus, ele faz muito isso quando ele pega os mandamentos, né? Ele faz ele bem pessoal. Ele não te dá a regra. Lembra o terceiro mandamento? Pois é, faz. Ele fala, não. Lembra esse terceiro. Você não lembra falando que olho por olho, né? Mas ame o teu próximo. Algo pessoal, algo que tipo ele pegou o mandamento e fez assim: eu tô te discipulando a você, como você tem que lidar com esse mandamento, né? Não é como se fossem umas regras num pedaço de papel, falando assim, né? Não tem como pegar as frases dele e falar 1, 2, 3, 4, 5, nós tem que fazer isso. É você ler aquilo ali e refletir e aplicar na sua vida todos os dias. Porque o olho por olho vai ser Pedro, né? Pro Ricardo não vai ser olho por olho. Vai ser outro espinho. Sim. Né? Mas para Pedro era esse. Sim. Eu quero arrancar a sua orelha. Pedro, né? Essa é a doutrina. Eu acho lindo isso, porque Jesus trata todo mundo particular. Sim. Né? E por isso que eu não sou a favor da doutrina. Jesus não ensina isso. Ele tratou todos os discípulos de uma forma peculiar e particular. Ele sabia a dor de cada um. Então, Sim. Deus não vai tratar minha dor igual ele trata a dor do Ricardo. Vai ser outro processo. Então, eu não posso doutrinar ninguém. Quem sou eu? Nem Jesus fez isso.
Claro que eu respeito as regras por causa da hierarquia, né? Se a gente está numa denominação, a gente tem que respeitar aquilo ali, né? Mas doutrina, para mim, tem que ser discipulado. É só mudar a palavra, é super fácil isso. Sim. É super fácil, ninguém está conseguindo até hoje. Eu acho que assim, você tem razão. Eu acho que a palavra discipulada não é usada o suficiente, né? Não é algo que, a mesa, gente. Sim, a mesa. É a mesa. A gente complica muito, né? sabia? A gente complica demais as coisas. Sim. É muito fácil. Jesus resolve as coisas super fácil. Sim. E eu acho que, né, quando você convive com uma pessoa e às vezes o seu irmão te corrige ou te fala, irmão, você fez isso e tal, ou irmão, não faz isso assim, é como se Deus está usando o seu próximo. E tipo, às vezes nós não acreditamos que Deus usa as pessoas, né? Nós pensamos, não, é a pessoa falando, mas Deus está usando ela. E Jesus usa o jumento, viu? Sim. E funciona. Sim. Então eu acho que as pessoas podem sim ser usadas. É claro, não significa que tudo que ela vai falar é de Deus. Mas você vai reconhecer que é de Deus porque bate com a palavra. Você fala, nossa, realmente, né? Ou ela usa a palavra mesmo. Ela mesma cita a palavra. Mas, gente, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu ouvi uma coisa essa semana e faz sentido. Porque você busca durante a semana. Sim. Se você busca durante a semana, quando você chega lá no sábado ou no domingo aí na sua igreja, Deus vai confirmar tudo que Ele te falou durante a semana. É vida com Deus, né? É a antiga vida com Deus lá da irmã do Coque, que hoje a gente não tem mais isso. A gente brinca, bate um cartão, coloca um rótulo. A gente deixa a vida social nos corromper muito, mas não é muito fácil. Por isso que Deus pagou o preço na cruz, para a gente ter um relacionamento. Sim. E se a gente tem um relacionamento durante a semana, quando você chegar ali no culto, ele vai usar um vaso para falar com você, mas não é para te dar uma novidade. É para te confirmar o que ele já está te falando. Sim. Então, não é complicado. É fácil. Sim. Os irmãos têm alguma coisa a adicionar? Meu Deus. Pode rolar. Acho que vocês já estão arrependidos de ter me convidado Nada. para esse podcast. Não, é porque eu quero ver se eles têm alguma pergunta, alguma coisa assim, né? Porque senão eu tô cortando eles. Mas porque o fato é, eu acho legal ter a Lili aqui. Claro, sendo a esposa do Ricardo, né? Pra vocês terem uma noção que o Ricardo é um bom marido, né? Ótimo marido. Sim, né? Tentei testemunha aqui já. Depois você dá o dinheiro pra ela pra ter falar. Não, gente, ele não tá me subordinando, viu? Realmente, ele é um ótimo marido. Não, tô brincando, gente. Ele é um bom marido, nós vemos isso, né? Então, é bom ter isso porque... Vocês estão enchendo a bola dele, né? Olha a cara dele. Tá com vergonha, amor? Cara, terrível esses dois aí. Não, nós brincamos porque é importante eu falando, ter o casal aqui, falar um pouco com a Lili, porque demonstra como certas pessoas chegam nessa situação, né, de estar aqui junto fazendo um podcast. Como que você vê o Ricardo fazendo podcast? Você vê assim, Deus quer usar ele para planos maiores? Porque pode ser esse podcast, né? Esse podcast pode bombar, whatever. Ou pode ser que nós pegamos os atributos desse podcast, né? O que nós aprendemos aqui para levar para outro lugar, para usar para pregação, para usar para evangelho. Você vê o Ricardo fazendo essas coisas, você vê um propósito de Deus na vida dele? Sim. É por isso que eu casei com ele, né? Sim. Porque eu vi a missão. A missão.
E não, é isso que eu acho bonito, né? Porque se unir uma carne só, o propósito dele vira o seu propósito, né? Não é o Ricardo, o Ricardo e sua esposa vão fazer esse propósito junto, né? Então é bom ter isso, né? O entendimento que os dois estão juntos nessa jornada. E eu brinco com a Érica de toda hora, né? Nós fala assim, chega lá no céu lá, nós vai estar cansado um do outro, né? Vai ficar longe um do outro um tempo. Eu falo, não, né? Vai estar lá juntinho lá. Jesus vai falar assim, ó, esses dois deu certo, né? Mas eu falo assim, o que você acha que nós, como cristãos, devemos fazer sendo casado dentro da igreja? Você acha que nós temos que dar exemplo? O que você acha como casados nós devemos fazer dentro da igreja? Não só dentro da igreja, mas fora Sim. também. Respeito, né? E comunicação. Esse é o conselho, porque eu acho que eu não vejo um relacionamento sem esses dois. Acho que a base do relacionamento é o respeito e a comunicação. Eu mais o Ricardo, a gente deu certo por causa disso. Porque a nossa comunicação foi o início de tudo. Sim. Nossa comunicação, desde o início, foi muito boa. Então, assim, eu queria uma prova dele, se ele amasse a Cristo. E eu queria que ele amasse a Cristo mais do que eu. E eu sei o quanto eu amo a Cristo. E ele me provou isso. Como, Lili, você conseguiu enxergar isso? Só porque a gente comunicava. Então, se eu não comunicasse com ele, se eu não conversasse com ele, se eu tirasse aquele tempo de comunicação, eu não ia saber disso. Sim. Então, não tem como ver isso numa pessoa sem um relacionamento. Então, o respeito e a comunicação é a base de tudo. E se tiver alguém nesse momento solteira, tá a fim de se casar com alguém, qual que é uma tática aí que você dá, Um conselho? um conselho? Eu já fui solteira. Sim. E eu amava ser solteira. Mas eu fui feliz primeiro solteira. Então, o meu primeiro amor foi Jesus. Por isso que eu era feliz. Eu não casei com o Ricardo e fui feliz. E estou sendo feliz. Eu já era muito feliz solteira. Porque eu já tinha um amor. Era Jesus. E esse amor já me fazia feliz. Era impossível eu amar o Ricardo se eu já não tivesse esse relacionamento com Jesus. Eu já era noiva dele. Sim. E isso era a minha alegria, é minha alegria até hoje. Eu sou feliz por isso, não porque eu casei com o Ricardo. Eu sou feliz e procurei isso no Ricardo. Por isso que a gente dá certo. Porque ele também era já era noivo de Cristo. E esse é o conselho que eu dou. Seja noiva de Cristo para as meninas e para os meninos, seja noivo de Cristo. Seja feliz primeiro sendo noivo de Cristo. Sim. Que aí o seu casamento vai dar certo. Porque é realmente isso, né? Tem muita gente que coloca expectativas erradas. Em um relacionamento que não deveria ter essas. E quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu casar eu vou ser sucedida na vida. Sim. Como se o casamento é a solução dos seus problemas. Mas é interessante explicar bem isso, porque a gente procura felicidade, né? E aonde a gente encontrar, a gente dá aquela falsa alegria, né? Felicidade é diferente de alegria. Sim. Né? A alegria é momentânea. E a felicidade, ela prevalece. Então, você tem que ser feliz procurando Cristo. Sim. Se você procurar uma profissão, uma faculdade... Eu sou exemplo disso, posso falar. Eu procurei alegria, felicidade numa profissão. E foi a maior tempestade da minha vida. Porque não é só expectativa, não né? Não era o que Deus queria para mim. Sim.
Então, quando eu entendi isso e falei assim, não é aí que eu vou encontrar a minha alegria, a minha felicidade, é com Jesus. Então, onde que eu vou encontrar a felicidade? É em Cristo. Então, você tem que ser feliz em tudo que você for, em qual caminho você for tomar. Primeiro em Cristo. Sim. Que aí o que você decidir vai dar certo por causa disso, porque você já é feliz nele, Sim. nesse relacionamento. Amém. E eu acho que é por aí que nós podemos dar uma parada. Foi bom porque eu gosto de ver a opinião das mulheres sobre casamento, porque isso ajuda eu a entender como eu tenho que amar a minha esposa, né? Porque se eu ver só pro lado do homem, infelizmente os homens erram muito nessa parte, né? Mas quando eu vejo para um lado da mulher, eu posso tentar ver como a mulher funciona, né? Claro, a Bíblia nos ensina como a mulher funciona, mas uma mulher ainda que lê a Bíblia e que tem um casamento, elas podem nos mostrar muito o que o homem está faltando, né? Em um relacionamento. E conselho para os homens também. Você falou mais para as mulheres, mas o que é um conselho para os homens do jeito que eles têm que... Porque, assim, não é cultural. Eu acho que o homem tem que, né, chegar na mulher, né, ser o cavaleiro. Qual que é o seu conselho? Não sei se o Ricardo foi o cavaleiro, mas... Ô, gente, mas eu vou falar o que as mulheres esperam dos homens. Sim, o que eu esperava do Ricardo? Iniciativa. E ele teve. Sim. Não é porque ele tá aqui, mas eu nunca, jamais... Eu sou machista. Muito machista nessa... Eu nunca na minha vida ia pedir o Ricardo em namoro. Sim. E o Ricardo me pediu em namoro assim, num dia, nada a ver. E ele, você namora comigo? E se eu falasse não, o jeito, como que eu explico isso? O jeito que ele me pediu em namoro era uma decisão certeira dele. Eu não senti dúvida no pedido dele. Foi algo bem pensado, algo bem... Foi algo que eu vi do coração dele, que era que ele queria mesmo. Então, assim, eu fiquei em dúvida, né? Falei assim, é isso que você quer mesmo? Tipo, que nós não estávamos conversando para essa finalidade. Sim. Nossa conversa não era nada a ver para namoro. E aí, um dia, ele virou para mim, você aceita namorar comigo? Eu falei, você tem certeza que você quer isso mesmo? Tipo, né, eu tô aqui no Brasil, você tá aí, nada a ver, não vai dar certo. Aí, mas ele me perguntou, tomando uma iniciativa, assim, muito firme. E é isso que a mulher espera, o homem ter iniciativa. A mulher não quer tomar as iniciativas. Ela pode tomar as iniciativas, mas ela não quer. Então, assim, não tem como eu aconselhar o homem sem eu não aconselhar as meninas também. Porque as meninas hoje, elas não esperam essa iniciativa. Então, o homem que quer, ele vai para cima. Foi isso que foi o que aconteceu com a gente. Eu não esperava e ele queria. Então, ele foi para cima e tomou todas as providências. Tomou toda a iniciativa. E isso me surpreendeu. Porque é muito difícil, né? Você ver leva um coragem, homem, né? Demonstra já que ele está apto para pagar aquele preço, Sim. sabe? Porque o homem sacrifica mais do que a mulher. Ele sacrifica mais. Sim. Literalmente e na prática. Então, e o Ricardo foi assim. O conselho que eu dou para os homens, tomem a iniciativa. A mulher não vai adivinhar suas vontades. Sim. Não vai. Então, você tem que ir para cima, meu irmão. No mesmo vai jeito pra cima. que nunca nós vai adivinhar o que a mulher tá pensando, né? Então nós tem que nem perguntar. Nós, o que vocês estão pensando. Não, é a comunicação. Sim. Não tem como. E se você fica tentando adivinhar o que o outro quer, é muito mais apto a erros, né? Sim. Você errar. Que a pessoa vai que não tá nem pensando. Eu tô esperando flores. Ele me dá um anel, por exemplo. Um exemplo.
Eu queria flores. Por que eu não falo pra ele que eu queria flores, não Sim. um anel? Sim. Aí não tem dúvida nenhuma, né? Eu vou ficar feliz com as flores e ele vai gastar menos comprando um anel. Os dois vai ficar felizes. Sim. Tem isso, né? Linguagem do amor, essas coisas também, Sim, né? tem um livro Claro. muito bom que eu indico, As 5 Linguagens do Amor. Não só para casamento, mas para relacionamentos sociais também é muito bom. Muito Sim. bom. E um conselho pra alguém que, como você, passou num momento que tá desconforto na vida, que Deus tirou eles do conforto e colocou eles no desconforto. Qual que é um conselho que você dá a eles nesse momento? Ore. Ore, ore. O que mais, Lili? Ore. Sim. Não tem como passar por um desconforto sem oração. Não tem. O que me salvou foi a oração. E foi permissão de Deus, né? Porque eu cresci com isso, com o meu desconforto. E o Senhor me ensinou muito. Não só na área de me submeter a algo eu não queria. Que eu acho que isso é muito difícil para mim, né? Para qualquer mulher, eu acho. Mas a oração é o melhor conselho. Sim. Foi o que me ajudou, irmãos, a orar. Amém. Irmãos, foi bom. Eu aprendi um pouco e gostei de ouvir. Assim, claro, nós conhecemos a Lili, né? É mais aqui pro público, mas às vezes você não conversa sobre tudo, né? E tem coisa que nós aprendemos aqui. Obrigado, Lili, por Disponha. participar conosco. Eu acho que foi legal e espero que agora dá motivação para nossas esposas também vir. O Maninho, não sei A não. ele tá Érica, meio- né? É a próxima. Vou ficar o nesse Maninho barco tá meio com sozinha, receio agora. Ele tá falando, eu vou colocar pressão. Vou colocar pressão. Falar, o que você viu nesse homem aqui? Cara dele, brincadeira. Mas algumas palavras finais. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E pare, ouça a voz de Deus, porque Ele vai te direcionar e vai te mostrar um caminho muito melhor que você está planejando. Sim, amém. Então, deixa o like, comenta, compartilhe. Se Deus quiser, nós teremos outros convidados aqui. E obrigado pela sua atenção. Obrigado ali novamente, e os irmãos. E continuem pensando conosco, né? Não só homens, mas mulheres. E que nós podemos ser mais como Cristo, né? Então, deixamos aí. Obrigado, galera. Fique com Muito Deus. obrigado. Até a próxima.